Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador do Estado de São Paulo. O tema de hoje é um tema bastante importante, um tema bastante relevante, que é o chamamento ao processo. Nós estamos cuidando nessa série de vídeos da intervenção de terceiros. E nós verificamos que o Código de Processo Civil abre a possibilidade para a intervenção de terceiros. Verificamos que o terceiro é um conceito negativo, em que aquele que não faz parte da relação jurídica processual pode intervir. Essa intervenção poderá ser voluntária ou poderá ser provocada. No caso do vídeo de hoje, do nosso tema, chamamento ao processo, é uma das modalidades de intervenção de terceiros provocada, onde nós vamos verificar uma ampliação subjetiva do polo passivo. Ou seja, o chamamento ao processo tem como finalidade ampliar o polo passivo. É um instituto bastante criticado, já que o autor não escolheu demandar em relação àquela determinada pessoa, mas o réu irá integrar essa pessoa ao polo passivo. Então ele amplia o polo passivo, trazendo aos autos, trazendo ao processo, uma pessoa que não foi escolhida pelo autor. Daí a crítica que a doutrina costuma fazer para essa modalidade de chamamento. Mas temos que lembrar que o processo não serve só para o autor. O processo serve também para o réu e o processo também preconiza outros princípios, outras garantias, né, como, por exemplo, a economia processual. Então, diante dessa situação, diante da finalidade de uma economia processual, o Código de Processo Civil de 2015, entre os artigos 130 e 132, passa a prever o chamamento ao processo. O Código estabelece que compete ao réu, incumbe ao réu, promover o chamamento ao processo em 3 incisos. No artigo 130 nós temos 3 situações. No primeiro inciso, nós vamos verificar a figura do fiador. O fiador que foi demandado e quer que integre o polo passivo a pessoa do afiançado, ou seja, a pessoa do devedor principal. Isso é muito importante, inclusive, para que o fiador possa exercer o seu benefício de ordem. Na hora de ser executado, ele tem esse benefício de ordem como regra, mas para que isso seja possível, ele tem que integrar ao processo o devedor principal. Então, a primeira hipótese que nós vamos encontrar no artigo 130, inciso 1º, é a hipótese do fiador, que foi demandado, e traz para o processo o devedor principal. Veja que o contrário não é possível. Não é possível o devedor principal, uma vez demandado, querer trazer para o processo o fiador, já que não terá em face dele qualquer direito de regresso, qualquer possibilidade de ser indenizado. Então, a lei estabelece, do fiador para o fiançado. Muito bem. Na sequência desse dispositivo, do artigo 130, inciso 2, nós vamos verificar a possibilidade de um fiador ou de mais fiadores que foram demandados, chamar mais um fiador ou mais alguns fiadores, dependendo da relação jurídica de direito material. Então, se eu sou fiador e sou demandado, eu posso trazer para integrar o polo passivo, ou seja, vou ampliar o polo passivo, trazendo ali para figurar como litisconsortes outros fiadores. Vejam a possibilidade, portanto, de eu, fiador, trazer demais pessoas. E no inciso 3 desse artigo 130 do CPC de 2015, nós vamos encontrar a figura dos devedores solidários. Então, se o devedor solidário é demandado, ele também pode trazer para o processo outros devedores solidários. Nessa ideia, né, de proporcionar uma ampliação subjetiva no polo passivo. Nós vamos verificar que o Código, na sequência, procura estabelecer que o chamamento ao processo se dará na própria contestação. Ou seja, o réu, no momento de contestar, deverá fazer um destaque na contestação para chamar esses devedores solidários, ou o devedor principal, ou algum outro fiador. Então, é na contestação o momento adequado para que se faça o chamamento ao processo. Se não fizer nesse momento, estará preclusa a oportunidade do chamamento ao processo. E o Código, nesse dispositivo, também 131, estabelece que a citação do chamado, também, então nós temos o chamante, aquele que procede o chamamento, o chamado deverá ser citado aí no prazo de 30 dias. É claro que compete ao advogado fornecer os dados ligados ao chamado, quem são os chamados, qualificá-los, dizer o porquê do chamamento, pagar as diligências do oficial de justiça e eventuais taxas judiciárias. Se por culpa do Poder Judiciário essa citação não ocorrer dentro do prazo legal, a pessoa que promove o chamamento, daí o chamante, não poderá ser penalizado.
Por fim, o último dispositivo legal é o artigo 132, que estabelece que na própria sentença, daí a finalidade do chamamento ao processo, nessa sentença condenatória já fica assegurado a pessoa que efetivar o pagamento, que fizer o pagamento, vamos dizer, o fiador que faz o pagamento na totalidade, ele pode, nessa mesma sentença, fica assegurado a ele a possibilidade de se voltar contra o devedor principal. Então, não precisará promover uma outra ação. Na mesma sentença, o juiz já assegura esse direito do fiador, um direito de regresso em face do devedor principal, para receber a dívida toda. No caso de fiadores ou devedores solidários, é claro que se eu pagar 500 mil dentro de uma dívida de 1 milhão, eu vou buscar aí, não é, eventualmente, a cota parte dos demais devedores solidários. Se eu sou devedor de 500, a dívida é 1 milhão, paguei 1 milhão, eu busco dos demais devedores solidários a cota parte. Vejam, portanto, que é um instituto simples, é um instituto criticado por alguns, já que amplia subjetivamente o polo passivo, contrariando a vontade do autor, a vontade do demandante, mas é uma opção que o Código faz por uma questão de economia processual e por também o fato de não ser o processo voltado só para o autor. Gostaria de só, finalizando, dizer que já existe inclusive jurisprudência, uma súmula importante do TJ do Rio de Janeiro, estabelecendo a fungibilidade entre o chamamento ao processo e a denunciação da lide. Isso é muito importante, porque atualmente existem algumas discussões doutrinárias se o papel da seguradora, no processo, eu faço o chamamento dessa seguradora através de uma denunciação da lide ou através do chamamento ao processo. Então, essa súmula recente do TJ do Rio de Janeiro é bastante importante porque assegura uma fungibilidade. Nós, profissionais, nós, advogados, teremos uma certa tranquilidade porque eu posso invocar a fungibilidade caso eu faça uma escolha pela denunciação ou caso faça uma escolha pelo chamamento. Bem, essas eram minhas considerações sobre o chamamento ao processo, uma das modalidades de intervenção de terceiros, provocada pelo réu na contestação. E fica aí o nosso convite para assistir os próximos vídeos sobre a intervenção de terceiros, o convite também para que se inscrevam nos nossos canais, o canal da IT oficial, do YouTube, e o meu canal do YouTube, TGP Descomplicada, e que também curtam o vídeo e que acompanhem e assinarem para receber notificações. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.